Ó, na aula de hoje, vou continuar falando sobre aplicações de diodos, né? Aquele mesmo slide aí que eu venho falando nas últimas aulas. E, bom, a gente falou primeiro sobre reta de carga, depois eu falei um pouquinho sobre circuitos em série com diodos e circuitos em paralelo, e mostrei como é que funcionam os LEDs. E na última, viu um pouquinho aí sobre circuitos digitais, sobre sistemas digitais e como que funcionam as portas AND e OR e como que a gente faz essas portas lógicas com diodo. Bom, hoje a gente vai ver, vai começar a ver os circuitos retificadores, tá? A gente vai ver, vai gastar essa aula e outra para ver. E, bom, o que que são circuitos retificadores? São circuitos que a gente utiliza diodos em diferentes combinações para converter uma corrente alternada em uma corrente contínua, tá? E a gente vai ver como que a gente faz isso. Bom, mas primeiro, vamos definir aqui o que que é corrente alternada e o que que é corrente contínua, tá? Inclusive, eu vi que isso foi dúvida de alguns alunos quando eu corrigi aquele primeiro estudo dirigido do segundo bimestre agora, tá? Por análise da resistência do diodo, onde a gente tinha resistência CC e CA. Alguns alunos acharam que a gente não utilizava resistência CC porque era um circuito CA que a gente estava analisando, quando na verdade era um circuito CC, não tinha nada de corrente alternada naqueles circuitos que a gente analisou até agora, tá? Bom, aqui a gente vai considerar sempre o modelo ideal do diodo, tá? O diodo ou uma chave aberta ou uma chave fechada. Depois vocês vão, no final dessa aula, vocês vão entender por que que a gente não vai considerar aquela queda de 0,7 volts, tá? Bom, um sinal senoidal, gente, é um sinal com esse formato que está mostrado nesse gráfico aqui, tá? Bom, e a gente tem aqui, ó, um período T e esse sinal tem uma frequência que vai ser 1 sobre o período, tá? Por exemplo, se eu tiver um período de 0,1 segundo, se eu fizer 1 sobre 0,1, isso significa que eu tenho 10 Hz, tá? Um exemplo aí. Bom, e por que que eu sei que esse sinal aqui é um sinal alternado? Bom, como o próprio nome já diz, ele fica alternando aqui, ó, entre valores positivos e valores negativos. E ele vai ficar assim toda a vida. Hora ele vai ser positivo, hora ele vai ser negativo. Mas bom, a definição formal do que é um sinal alternado é um sinal que tem valor médio zero, tá? E se ele tiver um valor médio diferente de zero, isso significa que ele é um sinal CC, beleza? Bom, mas o que é esse tal de valor médio aqui? Bom, para vocês tentarem entender melhor o que é o valor médio, imagine um copo com gelo, tá? Esse copo, esse primeiro copo aqui, onde a gente tem essas pedrinhas de gelo aqui dentro dele. Bom, qual que é a altura do gelo dentro do meu copo? Bom, eu posso pegar a maior altura aqui, eu posso pegar a menor altura, eu posso fazer uma altura média, quando eu pergunto a altura fica muito vaga, tá? Bom, mas e se eu falar o valor médio, que significa nesse copo de gelo aqui a altura média desse gelo? Bom, eu ia ter que analisar vários pontos aqui, várias alturas aqui, somar elas e tirar uma média, né? Fazer uma média aritmética. Mas bom, o gelo ele vai facilitar para a gente. Por quê? Se o gelo dentro desse copo derreter e ele vai virar água, a água vai ficar com uma altura só. Eu não vou ter essa diferença de altura se eu pegar diferentes pontos aqui. Bom, esse seria o valor médio. Se eu quisesse a altura média do gelo dentro do copo, eu deixava ele derreter e a altura que ficasse a água era esse valor médio. Bom, imagine que essa onda senoidal aqui está tudo congelado, tá? Bom, eu congelei essa parte positiva, congelei essa parte negativa. Qual que vai ser o valor médio disso aqui? Bom, olhando assim, eu não sei. Imagina que isso aqui tudo derretesse. Se isso aqui tudo derretesse, eu tenho a parte positiva igual a negativa, então eu ia ficar com zero aqui no final das contas, tá? Isso aqui é um pouco diferente do copo com gelo, porque eu tenho parte negativa, tá? Mas bom, se eu considerasse essa onda senoidal só metade do período, essa parte positiva, e a outra metade, a parte negativa, se eu derretesse essa parte positiva, eu ia ficar com valor médio positivo, certo? Se eu derretesse a parte negativa, eu ia ficar com valor médio negativo. E no,
o equivalente, né, o total, esses valores médios iam ter o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Somando, dá zero. Então, isso que caracteriza um sinal alternado, tá, gente? A gente tem esse valor médio zero. Quando a gente tem esse valor médio diferente de zero, isso quer dizer para a gente que nós temos um sinal contínuo, um sinal CC, tá? Ele não precisa ser necessariamente um sinal constante, tá? Ele não precisa ser um sinal com valor fixo. Isso é o ideal. Porém, se um gráfico aqui eu tiver esse sinal sempre maior que zero, porém oscilando, ele não é constante, mas ele é contínuo. Por quê? Ele é sempre positivo. O sentido da corrente aqui não muda, beleza? Então, em diversas aplicações, em eletrônica principalmente, a gente tem, a gente pode ter a necessidade de trabalhar com sinal em corrente contínua, tá? Bom, se a gente tiver uma bateria ou uma pilha, por exemplo, ela fornece tensão contínua para a gente. A gente pode usar ela diretamente. Mas e se a gente quer projetar um aparelho eletrônico para ligar ele na tomada? A rede, a energia que é fornecida para a gente nas tomadas é energia em corrente alternada, tá? E no circuito eletrônico pode não ser sempre interessante aí a gente trabalhar com essa corrente alternada. Às vezes a gente pode ter necessidade de trabalhar com corrente contínua. Então, no geral, o estágio de entrada de um circuito eletrônico vai ser sempre um retificador, tá? Onde eu vou converter a tensão alternada da rede para uma tensão contínua que eu possa alimentar esse meu circuito eletrônico. Bom, e a gente vai ver aqui hoje o retificador de meia onda e na próxima aula os retificadores de onda completa, como que a gente faz essa conversão de corrente alternada para contínua. Bom, e o retificador de meia onda ele é muito simples, ele está aqui nesse circuito. Ó. Eu vou ter a minha fonte VI, tá? Onde eu tenho corrente alternada, eu tenho um diodo em série com essa fonte, e depois eu tenho a minha carga em série com esse diodo também. E a tensão em cima dessa carga vai ser uma tensão contínua, tá? E bom, como que funciona aqui? A gente tem que analisar o circuito com o diodo assim como a gente vem analisando todos os outros, tá? Analisar quando que o diodo vai conduzir, quando que ele vai bloquear, para a gente determinar essa forma de onda na saída. Bom, a primeira situação aqui, ó, a gente está considerando o diodo ideal, tá, gente? Então, qualquer tensão positiva que eu aplicar no diodo, ele vai conduzir, ele vai ser uma chave fechada. Então, durante a primeira metade aqui do ciclo, que a gente chama de semiciclo, né? Quando a gente está falando metade, é o semiciclo positivo, onde a minha tensão de entrada é maior que zero, tá? Bom, se a tensão é maior que zero, eu estou aplicando tensão positiva no diodo, certo? Então esse diodo vai conduzir. Se ele vai conduzir, ele é uma chave fechada, eu fico com esse circuito aqui, ó. Essa tensão, então, que eu estou aplicando na entrada, ela vai aparecer lá na minha saída, tá? Porque ela está passando direto aqui, eu vou aplicar essa tensão nesse resistor. E para esse semiciclo positivo, essa aqui vai ser a tensão de saída, ó, que está desenhada nesse gráfico. Eu vou ter esse pico da senoidal, esse semiciclo positivo aqui, o que eu tenho na entrada, eu tenho na saída de outra chave fechada. Bom, então a gente tem que analisar agora o quê? O outro semiciclo, onde a minha tensão de entrada é negativa, tá? Bom, se a minha tensão de entrada é negativa, ó, mudei o esquema aqui, tá? Eu estou aplicando tensão negativa no anodo, ou seja, o diodo não vai conduzir. Se o diodo não conduz, ele é chave aberta. Se o diodo é chave aberta, como está desenhado nesse circuito aqui da direita, qual que vai ser a tensão de saída aqui, a tensão em cima do meu resistor? Vai ser zero. Por quê? Eu abri a chave, eu não estou aplicando tensão nenhuma. Se eu não estou aplicando tensão nenhuma, significa que essa tensão é zero, tá? Então eu vou ficar com o meu semiciclo positivo e depois, ó, durante o semiciclo negativo da tensão de entrada, eu vou ficar com zero na saída. Bom, depois disso eu vou repetir esse processo, tá? Porque é um sinal periódico, eu vou ter um ciclo positivo, zero. Um ciclo positivo, zero. E vou ficar com essa tensão, com esse formato aqui na minha saída. Bom, essa tensão é constante? Não. Só de olhar aqui a gente já vê que ela não é constante, tá? Ela começa em zero, ela vai lá no valor de pico da tensão senoidal, volta para zero, fica um tempo aqui,
e repete esse processo. Mas, bom, ela vai ser uma tensão alternada? Não. Por quê? Ela é sempre positiva. Então, ó, o sentido da corrente na carga é um só. A corrente sempre passa na carga no mesmo sentido. Quando eu aplico uma corrente alternada, ora eu forneço, ora eu tiro corrente da carga, tá? Então, essa aqui é uma tensão contínua, porque ela é sempre positiva. E bom, o ideal é que ela seja constante, mas aqui ela não é constante. Mas a gente vai chegar nessa tensão constante aí, mas vai demorar um pouquinho. Mas bom, entendido aqui como que funciona esse processo que a gente chama de retificação da tensão alternada, tá? A gente pode definir o valor médio dessa tensão, tá? Bom, aqui a gente tem a comparação da tensão alternada da entrada, o VI, com a tensão contínua na saída, o VO, tá? Como eu falei, não é uma tensão constante, mas ela tem um valor médio, que por vezes aí a gente chama esse valor médio de valor CC também. Bom, e como que a gente calcula esse valor médio aqui? A gente teria que calcular a área abaixo dessa curva e dividir pelo período dela, tá? Mas bom, para calcular a área abaixo dessa curva aqui, a gente precisaria de saber um pouquinho de cálculo, tá? A gente precisa de uma ferramenta de cálculo que a gente chama de integral para poder é, calcular essa área abaixo de uma curva que é uma senoidal, tá? Mas bom, como a gente não precisa de cálculo aqui, tá? Isso aí, só quem for fazer engenharia, quem for fazer um curso de exatas que vai chegar nessa terrível parte aí dos cursos de exatas, que é o cálculo, que vai ver como que a gente chega aí. Mas bom, adianto para vocês aqui, ó, que esse valor médio, esse valor CC da tensão de saída para o retificador de meia onda, a gente calcula como sendo o valor de pico da tensão de entrada, que a gente chamou de VM aqui, ó, o valor máximo, tá? Dividido por π. E, bom, se eu fizer a continha aqui, quiser aproximar, né, 1 sobre π vai ficar 0,318, que multiplica esse valor de pico, tá? Mas, bom, o importante é a gente saber que é assim que calcula esse valor médio, não como que a gente chega lá. Nesse momento não precisa disso. E, bom, uma outra análise que eu queria fazer aqui é, é que a gente tem que observar não só o momento que o diodo está conduzindo. Se a gente observa o momento que o diodo está conduzindo, a gente consegue determinar qual que é a cara da função de saída, tá? E vai ser o quê? Durante o semiciclo positivo, a saída vai ser igual à entrada. Durante o semiciclo negativo, a saída vai ser zero, tá? Bom, mas quando essa tensão é zero na saída, significa que o diodo é uma chave aberta, tá? Se o diodo é uma chave aberta, gente, isso significa que tem uma tensão entre os terminais dessa chave, uma tensão reversa no meu diodo, tá? Ele estaria nesse ponto aqui e eu tenho uma tensão negativa no meu diodo. Bom, e lembrando das aulas anteriores aí, se a gente olhar para a curva do diodo, nessa região de tensão negativa do gráfico aqui, ó, a gente aprendeu o quê? Que a gente tem um limite de tensão que o diodo pode suportar, que ele pode bloquear. Se eu ultrapassar esse limite, o diodo vai começar a conduzir corrente no sentido contrário, tá? Bom, e nos circuitos retificadores, essa tensão que o diodo está bloqueando, ela pode ser uma tensão um pouco alta. Então a gente tem que saber escolher o diodo para que não ocorra esse efeito aqui que a gente chama de efeito avalanche, onde a gente começa a conduzir, o diodo começa a conduzir corrente no sentido contrário. Bom, e qual que vai ser essa tensão reversa? Se eu estou aplicando a tensão de entrada alternada no meu diodo, ele está bloqueando essa tensão, vai ser o próprio valor de pico. Ó. Eu vou ter essa tensão aqui, ó, em cima do meu diodo, tá? Essa tensão é invertida, não é a tensão, a tensão de saída a gente tem os semiciclos positivos. Em cima do diodo, a gente vai ter o inverso, a gente vai ter o contrário. Por quê? Quando o diodo está conduzindo, tensão nele é zero. Quando ele é chave aberta, vai ser a tensão de entrada que vai aparecer, que é essa parte negativa da minha senoidal, tá? E a maior tensão que esse diodo vai ter que suportar vai ser a própria tensão de pico aqui, ó, o valor máximo, que é o nosso VM. Então, quando eu construo um circuito retificador, eu tenho que escolher o diodo, um diodo que seja capaz de bloquear, capaz de suportar uma tensão negativa maior do que a minha tensão de pico. Caso contrário, se a tensão de pico estiver aqui no gráfico,
Na hora que eu chegar, se eu tentar bloquear essa tensão, o diodo vai cair nessa região de avalanche, essa região Zener, tá? Bom, então eu queria só fazer essa observação porque é importante quando a gente constrói o, o circuito retificador, a gente observar isso aí, senão a gente coloca um diodo lá que não vai suportar essa tensão, o circuito não vai funcionar, a gente não vai saber por quê, tá? Bom, e essa tensão máxima que o diodo pode suportar, que a gente, é, no caso aqui, a tensão de pico da entrada, a gente chama de tensão de pico reversa, tá? E nas folhas de dados, geralmente ela vem com essa sigla PRV. Bom, vou fazer um exemplo aqui. Então, esse exemplo está feito na aula gravada, fiz ele no quadro, tá? Mas só para vocês entenderem melhor. Bom, a gente tem um circuito muito parecido com esse que eu expliquei agora. A diferença é que esse diodo está invertido, ó. Ele está ligado de maneira contrária. Agora o cátodo está na fonte e o anodo está na carga, tá? Tá bom, a análise é a mesma, tá? No primeiro semiciclo aqui, positivo, eu estou aplicando uma tensão positiva agora no cátodo, ou seja, o diodo vai ser chave aberta durante esse semiciclo positivo. E no negativo é o contrário, eu vou aplicar uma tensão negativa aqui no cátodo. Então esse diodo vai conduzir, ou seja, essa operação aqui é inversa. Eu vou ficar com a tensão zero durante o semiciclo positivo e tensão da saída igual da entrada no negativo. Então eu vou ter essa tensão aqui na saída. Bom, está desenhada melhor aqui, claro, para vocês, tá? Bom, essa tensão é igual a que eu falei, só que ela é negativa. Em vez de eu pegar o semiciclo positivo, eu pego o semiciclo negativo para aplicar na minha carga, certo? Como que eu calculo o valor médio, que é o que está pedindo aqui no meu exemplo? Bom, mesma coisa, vai ser o valor de pico sobre π. Só que eu tenho que lembrar que esse valor médio é negativo. Por quê? Porque essa tensão sempre negativa. Agora a corrente vai passar no mesmo sentido. Aí, bom, pode surgir a dúvida de que, essa corrente é contínua, essa tensão é contínua, se eu tenho valor negativo, ela é contínua sim. Por quê? Porque o que importa não é se o valor da tensão ou da corrente é positivo ou negativo. O que importa é ele não ficar mudando de um para o outro. Aqui, ó, ele é sempre negativo. Então, eu mantenho o sentido da minha corrente, tá? Para esse alternada, ela tem que ficar mudando de positivo para negativo. Se eu for só positivo ou só negativo, então isso é uma tensão contínua. Então eu aplico aquela mesma forma para eu achar esse valor médio, que é o valor de pico sobre π, porém vai ter esse sinal negativo aqui. Por quê? Porque o valor de pico é negativo, vai ser menos 20 volts. Bom, menos 20 volts dividido por π vai dar aproximadamente menos 6,36 volts. Esse é o valor médio. Então, é um valor aproximado aqui, ó, em torno disso aqui, tá? Se isso aqui fosse, se eu congelasse essa senoidal e derretesse ela e represasse aqui na minha água, eu ia ficar com a água nessa altura aqui, ó, tá? Com a altura de 36, aqui no nosso caso, volts, né? É estranho falar que é uma altura de 6,36 volts, mas só por causa dessa comparação com um copo de gelo. Bom, a segunda pergunta do exemplo é qual que é a tensão de pico reversa que o meu diodo tem que suportar, tá? Bom, mesma coisa. Essa tensão de pico reversa vai ser o quê? Quando o diodo, a tensão em cima do diodo aqui, ó, quando ele estiver conduzindo, vai ser zero. Quando ele estiver bloqueando, vai ser a tensão de entrada. Então, eu vou ter tensão semiciclo positivo, zero. Semiciclo positivo, zero. A maior tensão que o meu diodo vai ter que suportar quando ele estiver com uma chave aberta vai ser a tensão de pico da rede, da minha fonte de alimentação, que nesse caso aqui é 20 volts. Então a tensão de pico reversa que esse diodo tem que suportar é 20 volts, beleza? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o exemplo, sobre o retificador de meia onda? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Bom, vocês muito participativos, como sempre, né, pessoal? É, então,
Na aula que vem, a gente vai ver os retificadores de onda completa. Eles são um pouco mais complicados, tá? O vídeo da aula gravada sobre essa de retificador de meia onda já estava no YouTube, né, desde semana passada, e a aula de semana que vem sobre retificador de onda completa também está no YouTube. Então, o retificador de onda completa, semana que vem vocês vão ver que ele é um pouquinho mais complicado, mas a ideia é a mesma, tá? É eu converter um sinal alternado para um sinal contínuo, só que a gente vai ver que ele tem algumas melhorias em relação ao que eu apresentei hoje. Queria lembrar para vocês que tem o estudo dirigido para hoje, hein? O prazo vale 9 pontos, aquele que eu passei semana passada. O prazo é hoje até meia-noite. Então, não deixem de fazer aí, não, tá? Qualquer dúvida sobre o estudo dirigido, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode entrar em contato comigo do jeito que vocês quiserem aí para tirar a dúvida, beleza? Alguém? Alguma dúvida? Se não, a aula de hoje é isso aí mesmo, pessoal. Não? Tudo bem então. Então, bom dia, pessoal. Bom restinho de semana para vocês aí e fiquem com Deus.